Olá, boa tarde. Estamos de volta no Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 13 de março de 2017. Tempo nublado em Santos, ameaçou sozinho às 11 horas da manhã, para o meu amigo Mário Gil de Portugal, que está vendo o programa agora, para a minha amiga Vera, que vê o programa no Rio de Janeiro, e outras pessoas que veem o programa pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa é transmitido nesse horário, ao vivo, reprise às 11 horas da noite e também à meia-noite e meia pelo sistema 11net. E também pelo www.tvcomsantos para todo o Brasil, para todo mundo, nos horários do programa ao mesmo tempo. E 2 dias depois, um dia e meio, tal, ele é colocado nas redes sociais. Eduardo Filete, parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa, TV Com Santos, enfim, no Facebook da nossa emissora aqui também. Então você pode acompanhar o programa, um programa que você gostaria de assistir de novo, é só você entrar nas redes sociais. Hoje nós temos problemas da greve dos servidores públicos em Santos, né? Aquela questão, o prefeito diz que não tem dinheiro, realmente muitas pessoas não estão pagando IPTU na crise, o ITBI então despencou, né? Imposto de transmissão quase não há comércio de imóveis, diminui, ISS e tal. E, ao mesmo tempo, o prefeito também diz que os funcionários sempre tiveram aumento, que cada 5 anos eles têm 3 meses de folga, podem vender 2 e gozar 1 além das férias, que tem muitos feriados colados, que o salário médio da categoria é R$ 5.600, que para os padrões santistas é um salário bom, como o salário médio, né? E também a questão a questão da 6 faltas bonificadas por ano, sem justificativa e tal. Então o prefeito diz que ele sempre deu aumento e tal. Rodolfo Amaral diz que a prefeitura tem dinheiro, né? Mas tem dinheiro, você pode ter dinheiro, mas de repente você tem outras prioridades, você não sabe como é que vai ser. A avaliação da Prefeitura de Santos não é trimestral, é quadrimestral, de 4 em 4 meses. Então você tem que avaliar, né? Mesma coisa que numa empresa você ganha 10 mil por mês, o dono, mas ele não sabe se isso vai se manter até o final do ano, então tal. E por outro lado também, eu entendo o lado do sindicalista, que sempre reivindica, né? Mas de repente se oferecer 0%, só aumento na cesta básica, também às vezes você provoca uma greve. Eu acho que no cafezinho chega no acordo, não dá para pagar a inflação, como teve reposição aos 4 anos, né? Aí fala que no governo do Beto Mansur não teve aumento de 7 anos, mas era outra época, né? Então cada época é uma época, né? Então você não pode comparar a época de agora com a época do Beto Mansur, que aí fica meio... Aí eu vou pegar a época do Silvio Fernando Lopes, do Carvalhinho, aí complica um pouco. Eu entendo que essa colocação não é boa. Eu entendo que a prefeitura tem uma dificuldade financeira e também que os sindicalistas também não aceitam 0%. Mas nesta greve, quem perde é a população, que fica sem hospital, sem escola e tal. Então, acho que começou um sindicato fazendo greve pipoca, depois o outro, essas greves. Logicamente que é uma reivindicação justa, mas prejudica a cidade, né? Então, quanto antes resolver a situação, acho que todo mundo cede um pouquinho e acaba resolvendo. Ainda em comemoração, né, ao Dia da Mulher, que são todos os dias, Dia da Mulher, Dia do Homem, Dia, né, das pessoas, enfim. Hoje nós estamos aqui com a Isabela de Castro, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos, né? E ela que veio de uma palestra do Com Mulher agora na Unisanta, com a Maria Gabriela Mansur, que tem um projeto especial que não só trata da mulher agredida, mas trata também do agressor, né, que é o objeto da questão, né? Então ela vai falar sobre esses assuntos e os assuntos da cidade também. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo no programa aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com o ouvinte, né, que está nos assistindo, e é sempre muito bom esse bate-papo. Hoje é uma jornada, não é nem dupla, é uma jornada de 6 vezes, né? Porque acorda, vai para o consultório, depois vai para a palestra, depois vem para a televisão, volta para o consultório, jornada em casa, então é uma jornada... Hoje é exponencial, né? Mas foi muito bom ter ido no Santa Cecília, o evento excelente do Com Mulher, estava inclusive o secretário Flávio Jordão presente. E essa promotora, ela tem todo um perfil diferenciado, uma maneira de avaliar diferente, né? Onde ela coloca que a gente está sempre preocupado com a mulher, tudo o foco é a mulher, até as manchetes, sempre quando está noticiando alguma coisa, a mulher foi vítima, e nunca começando com o homem agrediu, o homem fez, né? Então ela sugere essa mudança da postura aí da imprensa, o modo de ver as coisas diferenciado. E, inclusive, ela começou aí um projeto de ressocialização, como ela fala, do agressor, visando reeducá-lo a se inserir na sociedade.
e também o nosso comentarista de sempre, médico, diretor da Multimagem, comentarista TV Com e outros programas, José Carlos Clemente. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, com toda a equipe, né? E agradecer ao nosso telespectador que sempre nos brinda com a sua audiência, né? Especialmente na segunda, eu que estou aqui direto, mas é sempre um prazer a gente estar discutindo assuntos que eu não diria nem que é assunto novo, mas que é recente pelo Dia Internacional, né? A Multimagem é uma empresa que se preocupa muito com a mulher, fazendo campanhas de mama, fazendo campanhas de prevenção, sempre com muito destaque na mídia e com muitas mulheres, né? Quando a gente vai na Multimagem, muitas mulheres fazendo seus exames periódicos e tal, e a gente fica muito contente com essa preocupação. Acho que você foi a pessoa certa para vir nesse programa de hoje. Obrigado. Não, de fato, acho que 90% dos nossos funcionários são mulheres, dos funcionários. E também o atendimento, foi até bom a gente tocar nesse assunto, porque são visões diferentes, né, que foram comentadas, mas a mulher, na verdade, ela é mais responsável que o homem, né? E agora eu posso dizer isso de cátedra, porque você tem muito mais mulheres, por exemplo, se preocupando com a saúde, em fazer sua rotina de exame, de prevenção. Acabei de falar com a Gisele agora, né, que acabou de voltar das suas férias, e assim, preocupada em retomar, por exemplo, não apenas o trabalho, né? Eu quero retomar meu trabalho, mas eu quero continuar cuidando da minha saúde. Então, o homem já não tem essa preocupação, né? O homem é mais distante. Se você falar então em tumor de próstata, aí pior ainda, porque ele fala um toque retal para o homem é uma coisa maluca. O Nelson Rodrigues está quase com 70 anos aí, meu amigo Nelson, que eu encontrei ontem no Gonzaga. Ah, eu vi o Nelson ontem. Nunca fez um toque retal, pô? Nunca, Falou que... Olha, mas você vê, só um comparativo rápido. A mulher faz o toque vaginal, e há décadas, né? E é tão desconfortável quanto um toque retal. É que a mulher ela não coloca isso como um tabu. Ela coloca isso como uma necessidade, eu preciso. E, de fato, se nós analisarmos o que era o câncer de colo uterino há 50 anos e hoje, você vai ver, houve uma queda assim, muito intensa, e isso graças a essa atitude da mulher. Por outro lado, do homem, é o oposto. O cara continua, nós estamos em 2017, e o homem continua ainda não querendo ir ao urologista para fazer o seu exame rotineiro. A OAB promoveu em outubro o evento Outubro Rosa de conscientização do câncer de mama, útero. Nós tivemos diversas atividades e o evento foi um sucesso. Foi promovido pela Comissão da Mulher. Estava lotado. No mês seguinte, seguindo assim o sucesso, foi montado no mesmo esquema o evento o Novembro Azul. Novembro Azul. E, infelizmente, a adesão foi mínima. Você vê. E a gente comparou, inclusive pensamos já que para esse ano de 2017, quem sabe fazer até um evento conjunto, até para as mulheres ouvirem mais, né, e levarem os maridos, os filhos, seus companheiros para irem fazer o exame, porque realmente por eles mesmos essa rotina é difícil. Doutor, na quarta-feira, Fernando Van News, tivemos um programa especial da mulher, né? Especial são todos os dias, né? Porque eu acho que a mulher e o homem são todos os dias, mas principalmente a mulher, né? Nós temos um programa com a Fernanda Vanucci, que já foi vereadora, foi a primeira pessoa que trabalhou na comissão na parte da mulher na Prefeitura de Santos, né? Então, na Secretaria, né, de Cidadania. Ação Social, de Cidadania, na parte relativa à mulher. Também com a Helena Boa, que faz a parte de personal, com a parte também do tratamento da mulher, né, da parte da sexologia, da parte da mulher que é muito tímida ou não, da parte enfim, é uma personal study de mulheres, né, aqui em São Paulo e tal. Então foi um programa muito bacana, e a Fernanda abordou um tema que é pouco comentado, que às vezes nós só nos preocupamos com a violência física que a mulher sofre, né, a mulher apanhou e tal, mas existe aquela violência que não aparece, que o marido, que por exemplo, a mulher está cansada e ele quer todo dia, que ele chega bêbado e quer, não, Fernando foi tal, que ele chega para a mulher e fala, você não serve nem para ser prostituta, certo? E que ele humilha a mulher. A gente viu até numa novela da Globo há pouco tempo, tinha uma
uma artista até que morava no morro, e o marido só via esculachando ela, tal, roubando ela, tal, e quando ela conhece um empresário, que o empresário começa a tratar ela bem e tal. Então é uma coisa que a gente já teve até novelas da Globo querendo mostrar isso, né? Que a novela é uma situação da sociedade no real, né? Ela retrata a sociedade. Ela retrata um pouco a sociedade, às vezes com alguns desvios, mas retrata. Então, que essa violência também é explorada pela OAB? Ou só a violência física ou também essa violência... Não, todos os tipos de violência são muito importantes e a gente procura sempre orientar. Na verdade, nós temos 5 tipos de violência reconhecidos judicialmente. É a violência física, a violência psicológica, a violência moral, que é quando fica insultando, difamação, calúnia, injúria, a violência patrimonial, quando está tirando bens da pessoa, não só bens assim materiais, como bens que são sentimentais da pessoa, que tem um valor sentimental, e a violência sexual, que é quando obriga a mulher a participar, assistir ou fazer qualquer ato sexual contra a vontade dela. Então, esses 5 tipos de violência são muito preocupantes. Os 5 estão protegidos pela Lei Maria da Penha. Certo. E foi abordado hoje esses assuntos pela Maria Não, Gabriela hoje Mansur? a gente não falou sobre esses tipos de violência exatamente. Hoje foi realmente a questão dessa mudança da visão sobre o agressor. E a importância da gente fazer essas medidas e de mudar o nosso comportamento, a nossa visão, para colocar o agressor em foco. E ver que realmente ele é culpado. Ela trouxe vários dados, várias estatísticas, dizendo que a maioria é reincidente. Então, às vezes, ele até se separa da mulher. Ela comentou um caso recente que disse que o nome do rapaz chamava-se John Lennon, então ela marcou bastante. E ele estava se separando da companheira, que já tinha requerido uma medida protetiva de afastamento. E foi concedida. Pois ele começou a namorar com outra e naquele final de semana espancou a outra, que veio também se queixar. E ela que estava no plantão, quando ela viu aquele nome diferente, pediu a ficha e comparou os dados, viu que era o mesmo. Ao invés até de dar a medida protetiva de afastamento, pegou e já mandou o cidadão para a cadeia. Então a gente vê que realmente é uma questão assim de educação, de postura, tende a se repetir. Então, se nós não tirarmos esse agressor do meio aqui da sociedade ou fizermos realmente uma reeducação, vai ser difícil que a gente consiga mudar a situação. Essa mãe, Clemente, quando pôs o nome de João Lennon, pensou que ele ia ser um artista, um poeta, né? A mãe falou, João Lennon, um cara vai ser um poeta, um artista, virou... Agora, eu acho que tem um detalhe também importante, que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, que é a mulher que faz a queixa e depois ela quer retirar a queixa. Né? Mas já não pode mais, né? Quer dizer, não pode, mas pelo menos ela tenta, né? Isso a gente tem. Tem um caso famoso aí da dupla Vitor e Léo, né? Aí eu não tô julgando, porque eu não sei, e na verdade ainda ninguém sabe o detalhe fino das coisas. Mas a mulherada, o Vitor e o Léo são lindos, são maravilhosos. A mulherada acha ele lindo, maravilhoso, né? Pois é, mas você vê, não, a Globo já tirou ele da TV, né? Já no primeiro dia... Tirou a dupla, né? Tirou a dupla, mas na verdade foi... No primeiro, ela não apareceu a imagem. Hoje não, ele continua. O Léo continua, o Vitor saiu da jogada. Ah, o Léo continua, tá certo, o Vitor saiu. O Vitor saiu. Ou seja... E não estou julgando ele, não. De repente, a gente não sabe o que rolou. Mas é comum, e antes dessa lei da Maria da Penha, né? Acho que a coisa era muito pior. Mas, realmente, eu acho que a mulher não pode ter um medo, uma vez de denunciar, querer recuar, ou porque vão ficar bem de novo, ou porque, de repente, tem outra ameaça. Porque eu acho que as coisas acabam se complicando, né? O empresário, no mínimo, do Vitor deve ter ligado para a mulher e falar, olha, você tem filho e tal, tu vai acabar a carreira dele, né? Se você conseguir, eu penso que sim, né? Porque a mulher está enfurecida, foi na delegacia, depois no outro dia ela mudou de ideia, ela não foi passear com o marido no Caribe, não deu tempo de fazer isso. Com certeza o empresário ligou e falou, olha, você tem tudo, não tem, você tem filhos e tal, vocês vão morrer pobres, tipo assim, vocês vão acabar tudo, porque se você ficar defamando ele, para quem que o Vitor e Léo vende a maior dos CDs dele e DVDs? Para mulheres, né? Claro. Mulheres têm fãs. Não, na verdade, na verdade isso prejudicou muito, né? Não só apenas porque ele saiu do programa, mas você imagina assim, as mulheres são unidas. Lógico. Né? Esse tipo de violência, ele une mais a mulher.
Né? Ela fica com raiva, apesar de gostarem e tal. E eu acho ele, por exemplo, o Vitor, nossa, ele é um extremo talento, talvez seja um dos melhores compositores atuais. Quer dizer, o cara é talentoso mesmo, tudo. Mas acaba respingando de uma maneira muito significativa em termos de carreira. Pô, com certeza. Por outro lado... acho que está na moda os famosos, né? Tem o John Lennon de um lado, né? Tem o Vitor do outro. Né? Eles dizem que as mulheres ficam com muito medo, tem medo de serem agredidas, de ter uma situação pior. A mulher também desiste de manter a denúncia por pensar, eu não conseguir ver aquele agressor realmente como um criminoso. É o marido, meu marido, pai dos meus filhos, não, é uma pessoa do meu convívio. Na hora que ela pensa que está indo para essa esfera criminal, ela fica receosa e ela volta atrás. E a questão da dependência econômica, né? Que é muito séria. Então, enquanto essa mulher, ela não conseguir, ela não for empoderada, como nós dizemos hoje, que ela tenha uma autoestima muito boa para ela ter força para fazer isso e ela tem a independência financeira, fica muito difícil dessa mulher levar à frente essa denúncia. É por isso que a Lei Maria da Penha hoje, ela prevê que você não pode desistir. Mesmo assim, muitas vezes a mulher, quando chega na hora de dar o depoimento, ela fala que não foi ele que machucou, foi ela que caiu sozinha, ela se machucou sozinha, não, ela estava bêbada ou ela é bipolar, diz que essa é uma das desculpas mais comuns. Então ela mesma minimiza e ela traz para ela a responsabilidade da culpa. Enquanto a gente não der uma autoestima boa o suficiente para essa mulher e essas condições para ela enfrentar a situação, ela não consegue sair dessa rede de dependência. O cara chega lá pro delegado e fala, minha mulher é bipolar, estava de TPM, é ciumenta. O delegado, então tá bom. Não, tá bom. Essa primeira vez eu te dou um perdão, né? Isso é um pensamento machista, não pode ser. Tô brincando. Você falou bipolar, mas eu entendi. Bipolar, TPM, ciumenta, quando junta tudo isso aí, né? Mas você sabe que eu entendi o que o Flet falou, porque eu já atendi uma paciente, quer dizer, eu atendi várias, mas uma que me marcou bastante, e ela sofria com isso, porque ela, na TPM dela, ela chutava o gato, o cachorro, batia nos filhos, e um dia o marido falou alguma coisa para ela, mas assim, ela mesma falou assim, era ridículo o que ele falou para mim, ou seja, eu tinha que dar uma agressividade eu simplesmente peguei um garfo, espetei na barriga dele. Quer dizer, espetou mesmo, enfiou o garfo na barriga do cara e depois começou a chorar, porque acho que cai em si, né, da gravidade aí da coisa. Aí é Lei Velho Barreiro. Lei Velho Barreiro. Vai lá na delegacia, Lei Velho Barreiro. Minha mulher me espetou, minha mulher fez isso. Não, tem que ter a Lei Velho TPM. Lei TPM. Porque tem que ter uma leizinha, porque também tem a Lei TPM. Minha mulher joga coisa, quebra vaso, não é isso? Não são só santinhas também, né? Não são só santinhas, mas acontece que quando a gente vai medir as forças, coisas e medir as forças, ainda existe, né, a sociedade muito machista, aquela coisa arraigada do patriarcado, né? E, na verdade, a nossa Constituição mudou. Hoje em dia não existe mais isso. Todos são iguais, né? E o poder dentro da casa é exercido igualmente entre marido e mulher, enfim, entre os parceiros, se forem do mesmo sexo, porque também existe a violência, né, entre os relacionamentos homossexuais. Então, a gente precisa sempre estar lá disposto a proteger a mulher, qualquer que seja a posição dela, a escolha sexual dela, e estamos aptos aí para ampará-la. Nós tivemos aqui também a advogada, também membro da comissão GLPTI, né? Gays, lésbicas, travestis, transexuais e intersexos. Teve aqui também a representante da OAB Santos, né? Falou muito bem, né? E sobre as leis, sobre as defesas, sobre as coisas todas, né? Doutor Clemente, acho que nós estamos aqui, a matéria do site UOL de hoje, mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Na minha empresa, que é uma empresa pequena, tem 21 funcionários, onde 15 são mulheres. Na empresa do Clemente vai mais à frente, 90% são mulheres, né? Mas há pouco avanço no mercado de trabalho, segundo o site UOL, realmente atualmente 43% das trabalhadoras são mulheres. E hoje em dia caem para 37% em cargos de direção, né? E nos grandes comitês executivos, elas são apenas 10%. Você falou um assunto interessante, por exemplo, a gente não discrimina, não. Pelo contrário, lá em geral as mulheres ganham, tem menos homens, mas as mulheres ganham mais.
E eu diria, é meio complicado falar isso, mas assim, eu acho a mulher, ela é muito mais guerreira na média, né, não vamos complicar aqui, senão falar, puta, o Clemente vem aqui e fica falando o contrário, não, assim, mas assim, na média, a mulher é mais responsável, ela é mais guerreira, ela erra menos, tudo experiência pessoal, hein? Erra menos, e ela é mais competente. Estou falando média, por favor, né? Não interprete mal, não é só homem, mas assim... Você pega 10 funcionários, homens, 10 mulheres, você acha que assim, no grupo, lógico que vai ter mulher incompetente, vai ter cara incompetente, vai ter cara que não tem responsabilidade, vai ter mulher que vai pra balada, chega com cara de sono, tal, mas na média, as mulheres dão menos trabalho. Eu vou dizer para você assim, né? O resultado final é melhor com a mulher. Se você pegar 10 homens, 10 mulheres e calcular algum tipo de atividade, na média as mulheres serão melhores que os homens. Sem nenhuma dúvida. Mas tem mais médicos na tua empresa que médicas, né? Nessa parte. Não, acho que tem mais hoje. Na medicina não fica no 90%. Não, tem mais né? mulheres do que homem. Também. Estou falando na clínica tem, mas também nos cursos de medicina, por exemplo, quando eu fiz medicina, o número de mulheres era pequeno, sei lá, talvez 20%. Hoje você tem 60%, 70% de mulheres. As mulheres dominam. E não é domina porque a mulher agora gosta mais de medicina. É porque ela é melhor. Ela estuda mais, ela leva mais a sério o cursinho, por exemplo. Ela se dedica mais dentro da própria área médica. Ela costuma ser mais dedicada, mais doce, mais meiga. Com isso ela tem uma clínica, uma boa clínica. Então, se você pegar a mesmo Santos, as mulheres que estão aí com consultórios, elas são muito bem sucedidas. O que não quer dizer que o homem não possa ser. Mas pela dedicação dela, pela doçura, e pela competência, pela dedicação, pelo estudo, ela costuma estudar, ela costuma querer ser mais atualizada e tal, eu acho que ela leva uma vantagem em relação ao homem. Em direito também já superamos, não só como advogadas e também nos cargos públicos. As mulheres agora já são maioria. Maioria na faculdade, maioria exercendo a profissão e maioria nos cargos públicos. Então. E também muito mais gente famosa, né? Porque antigamente, não, isso é real. Você só via falar, o médico mais famoso, o advogado mais famoso, mas hoje fala, não, eu quero ir na doutora fulana, não é? Existe. Eu acho que isso é bom. É relativo. Acho que e política também, ô Filete. A mulher na política é muito menos corrupta que o homem. Mas a representação da mulher é baixa na política. Não, é baixa, mas mesmo... Nós temos duas vereadoras, a Aldecleise e a ex-prefeita Thelma. Nós temos duas para 19 homens. Se você pegar aí vereadores na Baixada, já melhorou. Mas nós temos 7 vereadores. 7 vereadoras mulheres na Baixada Santista. Olha só. É pouco. Pouco. É pouco, e eu acho assim, nós estamos falando ainda de uma região aqui, a nossa, que é uma região politizada e que é uma região assim com um bom nível social, econômico e cultural. Então nós estamos falando dessa predominância feminina, mas isso não é assim Brasil afora. E os dados que a gente recebe quando participa de congressos e tudo mais, é que as mulheres podem até ser a maioria, mas nos cargos de média. Nos cargos de chefia, sempre a predominância é masculina. Como o site falou, 10%. Inclusive com a diferença salarial em média de 30%. Daí porque acaba havendo até uma preferência por cargos públicos, onde não há possibilidade de haver essa diferença salarial. Mas quando estamos falando na empresa privada, nos cargos privados, há essa diferença em termos de Brasil, uma média de 30% a menos. E dificilmente as mulheres chegando nos cargos de chefia. Certo. Mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens devido à dupla jornada. Mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana devido à jornada dupla, que inclui tarefas domésticas, trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é maior, segundo o site da Agência Brasil, dia 6/3, né? Então, 6/3. Eu também acho relativo, porque tem homem hoje também que dá ajuda na área doméstica, tem muita gente morando sozinho, separado. Então, acho que também já mudou um pouco, mas que não sei se as mulheres trabalham mais assim, mas o site está dando essa relação aí.
Porque eu acho que os mais jovens, eles agora participam mais. Já vem de uma educação, uma geração mais nova, aonde eles já foram educados para participarem do dia a dia doméstico. E eles já entendem melhor essa mulher profissional que trabalha fora. Agora, a geração um pouco mais antiga, ainda não. Então, na hora que você vai fazer a média, acaba a média aí indo para baixo, né? Hoje eu acho que o equilíbrio está sendo bem maior, né? Quando não, pelo menos existe um acordo. Nem eu faço, nem você faz. A gente paga alguém para fazer. Mas, de qualquer forma, existe um equilíbrio diferente de 30, 40, 50 anos atrás, onde realmente a mulher, ou ela era quase que puramente doméstica, né? E depois, na medida que ela foi tendo uma ascensão profissional, ela continuou ainda nos deveres domésticos, além do profissional. E de fato, era um desequilíbrio muito grande, sem contar o que nós falamos aqui da diferença salarial, que ainda é bastante significativa, né? Eu diria que é mais Brasil mesmo. Eu acho que nos outros países você tem a mulher muito fortalecida. Você tem várias empresas hoje no mercado internacional que são chairman, ou chairwoman, né? Sim. E que realmente mostra, além dos políticos, você pega uma Mas o governo Temer não tem mulher em cargos de alto escalão, né? Assim, em cargos de ministério não tem mulher. Eu acho que deveria, pelo menos em alguma área, porque temos mulheres competentes, eu acho que não tem competição, mas não colocar nenhuma mulher, né? Eu acho que teria que colocar até por questão de ter uma representante feminina, né, na política. Ilustrar melhor o país, né? Ele ficou realmente, como dizem, né? Brancos de um nível social melhor, né? E só masculinos. Isso não reflete o nosso Brasil como um todo, que tem uma diversidade muito grande. Então, ele pecou um pouco nessa seleção. Mas... Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você pode ligar ou passar o seu WhatsApp, melhor, para o 997 11 5545, fazendo perguntas aí para a doutora, Isabela de Castro, que veio aqui hoje gentilmente, cedida pela nossa OAB Santos, e também para o diretor da Multimais, José Carlos Clemente. É apenas um intervalinho muito breve, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos.
76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, dia 13 de março, segunda-feira, ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, hoje com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Isabela Castro de Castro, nome bonito, e também José Carlos Clemente, o comentarista multimídia de segunda-feira, né? Vamos falar dos nossos comerciais aqui, né? Mandar um abraço para meu amigo da oficina Frota Vento, que está vendo o programa, para o nosso Nelson Rodrigues, Dona Dilma, sua mãe que está vendo o programa, falou: Filete, eu não tenho 70 anos. É brincadeira, Nelson. O Augusto falava que eu tinha 60 também quando eu tinha 40. Isso é tudo brincadeira, né? Mandar um abraço para a Rosilma Rodan, que está vendo o programa também, Miguel da Frota Vento, a Dona Cleide Cléria Vanucci, a Dona Cláudia Valéria Capo de Casa, a Grande Valéria, pessoas que estão vendo o programa. Os nossos apoiadores, um abraço pessoal da Ozan, www.ozan.com.br. Faça como quase 500 mil pessoas na região. Tem Ozan, 32 28 8 mil. Faça como Augusto Capô de Casa aqui na TV, com Ozan, Dr. Aldo Santos Pinto, Dr. Écio Lescrec, os sindicalistas, né, Clemente? O nosso querido Macaé, Macaé tem o nosso também sindicalista, o Verandir Cirino, Coringuento, tal, que fez. Então o sindicalista sabe quando põe a mão no negócio, né? Então ligue agora 32 28 8 mil, fale com a Fernanda lá e peça um bom desconto. Um abraço para o Fábio Garibe da Ozan. Ozan há muitos anos no mercado, sempre fazendo um bom trabalho. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Olha lá o Boqueirão Express Grill. Pessoal Cláudio Múcio, Dr. Lupércio Múcio da 102.1, Rick Santos, Roberto César, todo mundo comendo lá no Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Ali ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Azeites importados, não é aquele azeite reprovado no Fantástico que tem mais óleo, que o teu colesterol vai lá para cima, né? Não, e é bom mesmo, viu, Filete? Eu vou dar um testemunho aqui. É bom, eu vou sempre lá, viu? Então, o Clemente vai lá, tal. Então, Boqueirão Express Grill, mandar um abraço para o Nelson e para o Paulo, proprietários, de segunda a segunda, das 11 às 16 horas, né? E você que come muito, pode ir depois das 15 horas, que é o horário do glutão, né, Clemente? O horário que o cara pega lá e tem um preço único, né? E em dinheiro custa menos, viu? 10% de desconto. 10% de desconto, entendeu? Se for com o Marquinhos França lá, convidar o Marquinhos, vai sempre Marquinhos, Gessé, o Marquinhos, Gessé, esses caras que comem muito, né? Tu tem que chegar lá, o Cirino, tu tem que convidar ele para depois das 2h30, entendeu? Porque aí fica, se você for pagar a conta, é mais barato, entendeu? Bom, brincadeiras à parte, temos aqui, conversar com a doutora, temos uma cartilha aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, da Escola de Magistratura, Lei Maria da Penha, Atitude para a Paz. E temos outra aqui do nosso amigo da OAB de Santos, Violência contra a Mulher. Considerações
sobre o tratamento do agressor da violência doméstica, né? Então tem aqui vários tipos de violência, como ela falou, os 5 tipos de violência e tal. Muito legal essa cartilha de fácil entendimento, as duas, né? Mas ela está sendo distribuída, essa cartilha, Isabela? Eu acredito que sim. Eu recebi a do Tribunal de Justiça num congresso durante o final de semana, muito boa, com vários endereços locais para você entrar em contato. E essa aqui de Santos não é da OAB, é do Conselho da Mulher. Muito completa aqui na questão da rede de atendimento, os telefones e os endereços. Na verdade, aqui Santos é muito qualificada, o serviço de assistência social aqui e do Tribunal de Justiça, delegacias, é uma rede completa aqui de assistência. Então é da Coordenadoria da Mulher, onde a Fernanda foi a primeira e agora continua, né? Isso. Continua, que foi uma... Eu trabalhei na Secretaria de Cidadania, na época que a Fernanda também estava. Eu era secretária adjunta e ela era responsável pela... Foi no governo, Conselho da Mulher. Governo Papa que foi criada essa secretaria, Foi no Conselho, na segunda gestão do Papa, e aí ele colocou no mesmo guarda-chuva, foi uma atitude, acho, muito inteligente, né? A questão da igualdade racial, a questão dos problemas da mulher, dos deficientes, assistência judiciária das pessoas carentes. Então, tudo isso foi agrupado, foi criada essa Secretaria da Cidadania. Etnias também, né? Etnias, então, igualdade racial. Que é o Jorge, né? O atual responsável, então, né? isso daí até foi evoluindo, hoje em dia até tem mais coisas, tem a infância e a juventude e tem o idoso também especificamente. Então é bastante coisa para tratar e agora também, recentemente, no início desse ano, com essa reforma, foi feita agora uma reestruturação, onde a Secretaria também responde pela interlocução com a Câmara. Então, assim, ficou uma secretaria, uma super secretaria, né, com diversas faces aí, mas que representa muito a sociedade, muito as questões aqui culturais, e Santos é uma cidade que prima aqui pela qualidade do cidadão e se preocupa muito com esses detalhes. E a infraestrutura para todos eles é muito grande, tem diversos eventos e diversos apoios. Mandar um abraço para o Wellington, que é da Infância e Juventude, né? O nosso amigo já teve várias vezes aqui também. O Jorge também, que teve no programa aqui na sexta-feira, se não me engano, né? Então a gente tenta trazer sempre as pessoas da secretaria, porque tem muitos assuntos pertinentes ao nosso programa, né? Seria interessante, né, Isabela, que especialmente, eu acho, especialmente esse aqui que é de Santos, né? Isso. Ele é mais fininho, que realmente fosse distribuído. Eu acho que seria interessante. É uma cidade, como você falou, alta qualidade de vida, né? Acabou de sair uma pesquisa aí, sobretudo para o idoso, é uma cidade número 1 em termos de qualidade de vida. Então, distribuir isso. O outro é do Tribunal de Justiça, eu acho que é mais complexo, mas pelo menos o que é aqui da Prefeitura de Santos, que realmente faz um bom trabalho nesse sentido, que fosse distribuído para as mulheres, porque eu acho que realmente é uma conscientização muito importante. Eu acredito que vai estar sendo iniciada agora essa distribuição, bastante farta. Na Campos Melo deve ter à vontade ali, Campos Melo 128, onde fica o Depacide, e todas essas coordenadorias. Tenho certeza que lá deve estar à vontade. O que me chamou a atenção foi que na cartilha do Tribunal de Justiça é a cultura pela paz. E é uma coisa, acho que é um tema importante da gente discutir, cada vez mais presente a mediação e a conciliação em todas as vertentes da justiça. Então, o tribunal, ele vem capacitando, vem fazendo diversos cursos, vem criando varas de mediação e conciliação. Sempre importante, é claro, a presença do advogado acompanhando. Quando você vai fazer uma negociação, a mediação, a conciliação, você tem que abrir mão. A pessoa tem que estar lá apta, ela tem que estar consciente. Não existe acordo só de uma parte. As duas partes sempre têm que ceder. E para você saber até que ponto você deve ceder, você precisa ter uma orientação jurídica, uma pessoa da sua confiança ao seu lado, para lhe dizer, olha, vamos aqui, até aqui vale a pena ir. E vamos compor, então, um pouco daquele slogan antigo, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa ação. Aí vai do perfil de cada pessoa. Tem gente que prefere brigar, levar o litígio adiante. Tem gente que prefere tentar resolver logo a questão, até porque muitas pessoas, eu vejo assim, não têm um emocional adequado para enfrentar um litígio judicial até o fim, com todos os seus desdobramentos.
Então, a cultura pela paz, ela é muito importante, ela deve ser incentivada, vejo com os bons olhos isso, e sempre incentivo e aconselho meus clientes, quanto mais a gente conseguir conciliar, melhor vai ser para todos, com certeza. Mas lógico, com certeza a conciliação às vezes é o melhor caminho para tudo na vida, né? Um bom acordo vale às vezes mais que uma briga, né? Mas a questão de se a pessoa sofrer uma agressão desses 5 tipos e denunciar, não tem como voltar atrás agora, não tem como voltar atrás, né? Então, assim, a denúncia agora, ela vai independente da pessoa agredida querer que continue, a não ser as questões morais, que é a calúnia, difamação, injúria e a material. Mas, tirante esses 2 tipos de agressão, a agressão sexual, a física e a psicológica, os procedimentos, eles vão ter andamento independente da vítima querer ou não que isso siga adiante. Isso porque era muito comum que a mulher fosse depois agredida, fosse em casa pressionada pelo companheiro agressor a tirar essa denúncia, né? Então, agora, mesmo que ela queira, ela não pode mais. Boa tarde, Filete. Elvio, primo do Zé Geraldo. Boa tarde. Acho que a pergunta não cabe no ar. Acho que cabe sim. Se você fizer em off, tudo bem, mas depois você me repassa. Acho que não tem nada a ver. Eu perguntar para a doutora. Se um homem virou mulher e foi agredido por uma mulher que virou homem, tem que fazer ocorrência? É uma curiosidade minha. É no caso da relação homoafetiva, né? Sim, vai lá na delegacia da mulher e peça a sua proteção. Você com certeza vai ser atendido. Não, o Ministério ele fez a pergunta. Sim, há pessoas, qualquer pessoa que se sinta agredida, né, dentro de um relacionamento com uma parte mais fraca, então ele deve procurar a defesa dos seus direitos e vai procurar a delegacia da mulher, sim, tenho certeza que vai ser atendido. Clemente, essa questão aí do goleiro Bruno, né, o goleiro Bruno que depois de 7 anos de pena, né, ele foi, o Marco Aurélio liberou temporariamente ele arrumou um emprego no Boa Esporte, né? Boa Esporte. A minha opinião, não vou falar agora, mas a minha opinião é o contrário de tudo que foi falado, né? A minha opinião, né? Queria saber a sua opinião. O goleiro Bruno, que está solto, né? E ele volta a jogar num clube de futebol profissional. O que eu vejo é o seguinte, se ele cumpriu a pena, tudo bem, ele praticou um delito, mas ele cumpriu a pena. Se a justiça entende que essa pena realmente está completa, que não tem, porque de repente ele pode voltar para a cadeia. Mas ele não cumpriu a pena, a questão é essa. Exatamente. O caso dele, ele não cumpriu a pena, é que o recurso dele ainda não foi julgado, então existe uma jurisprudência que entende que você não pode ficar indeterminadamente preso por um longo período aguardando o recurso, então ele foi solto provisoriamente para aguardar o julgamento do recurso dele. Ele foi condenado pelo tribunal do júri. Eu entendo que ele não poderia ter sido solto num caso grave como esse. Sim, mas já vem uma condenação popular. Mas ele tem direito a recurso. É um direito livre constitucional dele. O problema é não ter sido dada a devida importância e a prioridade, né, a um julgamento desse tipo. Então, ele está lá na fila de espera, uma longa fila de espera, doutora, né? Se os nossos juízes da Suprema Corte, eles entendem que deva soltar, a gente não tem os autos aqui para entender. Tá dentro da lei. A gente tem que confiar nele. Aí o cara sai, se a gente não ressocializa ele e tal. Então, se o Marco Aurélio entendeu que 7 anos até agora foram o suficiente para ele esperar esse novo julgamento, esse agravo e tal, aí você põe ele para fazer o quê? Para ficar na praia andando? Não, ele tem que, de uma certa maneira... Então, não, se vai se ocupar, tudo bem, melhor. Quisera a gente que todo infrator pagar sua pena, completa ou não, aí é a cabeça do juiz, com entendimento jurídico, nós não temos autos aqui para entender, mas se ele está lá no tribunal, a gente tem que confiar, né? Porque daqui a pouco, se a gente não confiar na justiça, nós estamos perdidos, né? Então, ele saiu, graças a Deus, ele arrumou um emprego, agora as pessoas não querem que ele trabalhe, ele vai ficar fazendo o quê, então? Ô, Filete, eu também penso como você, porque é o seguinte, concordo com a Isabela, de que realmente ele não cumpriu a pena por um lado. Por outro lado, se a lei faculta ao ministro do Supremo falar, não foi julgado, então vai ser liberado ainda que provisoriamente, é até bom que ele tenha realmente um emprego, né? Ele não depende de outras coisas, como muitos voltam a delinquir, né? Quantos que voltam
70%, 80% volta. Então ele teria lá o seu emprego garantido e tal. Eu defendo que realmente está correto, não porque a lei, vamos dizer assim... Faculta. Faculta, de certa forma faculta. Acontece que é o ministro Supremo, a gente não tem como chegar para o cara e falar, não dá. Ele vai falar, agora, no meu entendimento... No meu entendimento não foi julgado e está solto e está aí, ponto final, e pode. O que ele fez. Sem dúvida que eu acho que qualquer pessoa tem que trabalhar para se ocupar, porque cabeça vazia é a pior coisa para você ir fazer besteira de novo. Agora, a gente tem que ter em mente que a agressão dele não foi um delito qualquer, né? O delito dele foi matar a ex-companheira, mãe do filho dele, e dá-la de comida aos cachorros. Então, assim, é um caso de violência extrema, né? Foi uma coisa que chocou muito as pessoas. É claro que existe também um preconceito com relação à posição dela, se ela é Maria Chuteira, se ela estava agindo por interesse, se ela estava pressionando muito ele. Eu não conheço bem o caso e não vou aqui discutir quais foram as razões. Mas o fato é que ele perdeu a cabeça e ele matou. Matou e deu para os cachorros comerem. Então, assim, me parece uma coisa muito grave. E dentro de tudo que a gente escuta sobre violência contra a mulher, parece ser do perfil dele, que é uma pessoa que precisa ser acompanhada. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela não vira um bonzinho e santo em 7 anos de prisão. Muito pelo contrário, né? Talvez que o caráter agressivo até aflore mais facilmente daqui para frente. Sim, agora, mas ele já ficou 7 anos preso, e se o juiz Marco Aurélio libera ele, a senhora como advogada vai trabalhar para liberar também. Ele foi liberado. O que acontece? Agora ele vai ficar sem emprego? Então eu entendo assim, como o juiz com notório conhecimento, que deve ser um juiz do Supremo, liberou, ele tem que procurar trabalho. Se oferecem trabalho, sai patrocinador. Então, todo mundo que sai da prisão não vamos dar trabalho e deixa os caras aí na rua. Não, vai trabalhar, a sociedade clama uma agora, coisa... vai o patrocinador ver se ele quer aliar o nome dele a uma pessoa que cometeu esse tipo de prática. Porque o que a gente vê hoje em dia é uma seleção. Quando você está patrocinando um atleta, um esportista, você está querendo grudar a sua marca na performance daquele atleta. Então, eu vou querer aliar minha imagem a isso? Quantas vezes a gente viu casos agora de atletas olímpicos pegos aí no doping, né, que foram colocados, imediatamente perdem todos os patrocínios. Aquele americano que veio aqui, que foi roubado e que perceberam que era mentira, perdeu todo. Então, como é que eu vou, se eu tenho uma empresa e eu quero patrocinar, quero fazer minha imagem aí ser bem conhecida, eu vou querer grudar minha imagem numa pessoa que tem um comportamento negativo. Não, mas nesse caso existe sim. O patrocinador disse que continua com o patrocínio. Só saiu um, o outro foi... Não, saiu um pequeno, mas o grande patrocinador... Ele falou, eu continuo, eu entendi. O grande patrocinador, que por sinal é político, e, na verdade, é o que declarou um maior patrimônio político, 188 milhões de reais. Então, ele tem dinheiro de, não, eu vou continuar patrocinando sim. Se a justiça concedeu isso, ok, tá tudo bem, tal. O grande problema no Brasil, realmente, é a justiça não ter um padrão. Ou, como se chama nos Estados Unidos, não ter um protocolo. Porque nos Estados Unidos os casos são julgados todos iguais. Você vai pegar 100 juízes, diante daquela atitude, os 100 vão decidir da mesma forma. E no Brasil, não. Vai muito emocional, coitadinho, mas ele roubou só uma chavinha e tal. Lá não. Não pode roubar nem a chavinha. Então, vai ser condenado. Né? E nós não temos esse protocolo aqui no Brasil, que seria a súmula vinculante, né? Uhum. Uma coisa mais ou menos assim. Então, eu acho que esse é um grande problema da justiça brasileira. Aí não decide, demora para decidir, ou prescreve o crime, ou alguma coisa nesse sentido. Vários subterfúgios, né? Tem aí o pessoal que trabalha nessa área de direito penal, eu não atuo nessa área, aí os eles recursos, conhecem, né? São inúmeros recursos, né? E aí a gente vai vendo, esses expedientes todos vão alongando. São constitucionais? São legais? São morais? Aí é uma outra pergunta, aí já não é a mesma coisa. Doutor, o Diário Eleitoral de ontem publica: o aborto volta a ser tema de debate depois de uma nova ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação em qualquer situação, né?
Então, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2016 pela ANES Instituto de Bioética e pela Universidade de Brasília, UNB, aponta que 20% das mulheres terão feito pelo menos um aborto ilegal durante a vida reprodutiva, ou seja, em cada 5 mulheres aos 40 anos, uma terá abortado pelo menos uma vez. É muito séria essa situação. Eu acho que a mulher tem que ter o direito de decidir como ela vai formar a família dela, a que tempo ela vai formar a família dela. É claro que ninguém vai ficar incentivando a ter um sexo inseguro e a ficar grávida e fazer aborto, até porque ninguém quer se submeter a isso. E hoje em dia o sexo é muito mais do que a questão de engravidar, é o problema das doenças. Nós temos aí diversas doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS está aí de volta. Então, você fazer um sexo seguro com camisinha é muito importante. Se você deixou passar, aconteceu algum incidente, alguma coisa e veio uma gravidez indesejada, eu acho sim que você tem que ter o direito de escolha e até a 12ª semana. E é muito melhor que o poder público esteja dando essa rede, essa infraestrutura para que se faça tudo tranquilamente, do que vai fazer um aborto ilegal numa clínica clandestina, aonde você pode colocar em risco também a vida da mulher e aonde pode ter outros desdobramentos e vai sair muito mais caro para o poder público depois ter que arcar com os custos desses problemas de saúde que essa mulher pode vir a ter. Clemente, essa questão é uma questão muito polêmica. É uma né? questão muito polêmica, especialmente a gente que é médico, por exemplo, no meu caso. E eu fiz milhares e milhares de ultrassonografia, especialmente em gestante. E isso eu acho um assunto muito complexo, porque a maioria dos países realmente segue essa tradição que a Isabela acabou de dizer. Agora, eu vou dizer para você que 80% das mulheres que fizeram aborto se arrependem de tê-lo feito. Isso, eu sou o próprio testemunho vivo disso. Quantas voltaram depois e choravam? Assim, então, existe um componente psicológico também importante dessa atitude. Então, é preciso ter um acompanhamento psicológico. Sim, com certeza. Assim, realmente para conversar, para detalhar, para ver, escuta, pense bem, porque não pode ser uma atitude imediatista, tipo, não, ó, fez isso aqui, tal, vamos fazer um aborto e tal, porque às vezes é confortável para o homem, às vezes é confortável para a mulher naquele momento, mas sobretudo para o homem. Em geral, o homem induz, muitas vezes ele induz a mulher a fazer isso, porque ele não quer assumir, né? E eu presenciei isso também várias vezes. Até o sexo. Eu participei de vários exames no qual o cara fala, se não for homem, eu não vou ficar com você. Nossa. Que isso, hein? Porra, muitas vezes. Aí, mais uma vez, um caso de violência contra a mulher, a pois violência psicológica. Ali, totalmente. Então é importante isso aí, assim, ó, o aspecto, o aborto também deixa sequelas emocionais para sempre na mulher. Por isso, eu acho que esse acompanhamento psicológico dela, antes de qualquer decisão, ela tem o direito de decidir, mas é importante ter uma assistência psicológica, porque como a maioria se arrepende, às vezes uma certa conversa faz ela mudar de foco. Mas seja em função do apoio do homem, porque às vezes ela não quer abortar. Mas ela quer assim, ó, eu não quero abortar, mas me dá um apoio. Mas olha que coisa louca, né? E às vezes, nós estamos falando de escolha de sexo, mas isso vale também a mulher, ela está, vamos dizer assim, ou apaixonada, ou ela quer ficar com a pessoa, tudo, mas o cara faz algum tipo de rejeição. Porque o filho vai ser homem, ou vai ser mulher, ou isso ou aquilo, e ela acaba cometendo ou fazendo um aborto que ela não gostaria de fazer, por causa exatamente dessa violência. A questão principal é a liberdade e o respeito. Tem que ser garantida a liberdade para a mulher escolher e tem que ser dado meios, tem que dar apoio para ela fazer uma escolha consciente. Precisa ter o serviço social, precisa ter o apoio psicológico e essa mulher vai pensar bem na situação de vida dela, na situação conjugal dela e tudo que está ali envolvido. Não é uma decisão impensada, nem é uma decisão para ser feita assim de uma hora para outra. O homem tem que participar. Mas muitas vezes ela nem sabe, nem tem um parceiro ali para estar ao lado dela, né? Muitas vezes ela se vê justamente sozinha. Então,
Então, seja com o parceiro, ou seja sozinha, o fato é que ela precisa ser esclarecida e ela precisa ter opções, ela precisa ter liberdade. É por isso que a gente tem o direito evoluindo e tudo isso que nós sempre preconizamos e que nós estamos sempre preocupados. É a liberdade de escolha da mulher, o respeito à mulher e às suas decisões. Questão da greve em Santos, mandar um abraço para o meu amigo Rick Santos, que está vendo o programa também, ele que faz direito também, e ele que arrumou uma namorada no Elvis Presley Cover, foi lá no Elvis Presley Cover, Rick Santos, sozinho e tal, e saiu de lá com uma namorada, o grande Rick Santos. E essa questão da greve, hein, Clemente? A greve dos servidores em Santos, né, que toma proporções. Isso também é outra coisa complexa, né? A verdade é que realmente nós temos dois polos, né? Um lado administrativo, lado gerencial, que as prefeituras acabaram realmente, por conta de uma suposta receita futura, acabaram gastando mais do que devia. Isso, em geral, se é um empresário, ele falha, ele quebra a empresa e tudo bem. O setor público acaba não fazendo isso. É um lado. E tem um segundo lado também, que em decorrência da própria crise, não se paga o imposto devido, e se gera uma receita menor, e não se pode dar um reajuste compatível ou maior que a inflação. Se bem que, na verdade, se a gente vê o histórico dos últimos governos, aí você pode incluir Beto Mansur mesmo, Papa e o próprio Paulo, em geral, os aumentos foram acima da inflação. Então, a gente tem que fazer justiça a todos eles, porque realmente, praticamente nessas últimas 3 prefeituras, o reajuste sempre foi acima da inflação. Então, para num momento difícil, é preciso, como a Isabela chamou a atenção, um bom acordo, né? Um equilíbrio, cada um cede um pouquinho e no fim chega a um consenso. E é importante manter o pagamento do salário em todos os meses, né? E que o salário seja pago pontualmente, para que a gente não tenha aí os problemas como nós estamos vendo no Rio de Janeiro, as pessoas sem receber, né? Minas Gerais e outros lugares com certeza vão chegar nesse ponto. Então eu acho que é uma questão de também um governo responsável não assumir coisas que ele não possa honrar, né? Compromissos que ele não possa honrar. O aumento é devido, todos os funcionários fazem jus a um aumento anual de reposição, no mínimo, salarial, mas pior do que não ter a reposição, eu acho que é ficar sem ter o salário. E a Prefeitura de Santos tem se mantendo nesses últimos 50 anos sem atraso de salário e tudo, então eu acho que também é um momento de todo mundo pensar um pouco e abrir o lado no café resolver, talvez não o aumento que eles queiram, mas também não o aumento que não zero e, de uma certa maneira, a cidade voltar a trabalhar corretamente, né? Isso. Clemente, chegamos ao final do programa, queria agradecer a sua aparição aqui, sempre com comentários positivos. Obrigado, Filete. Agradecer a presença da Isabela aqui, que realmente foi muito interessante essa discussão. Agradecer a toda a equipe, a você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Amanhã vai ter fila de mulheres com currículo na porta da Multimagem lá, porque 90% são mulheres, então vai ter fila de mulheres lá na porta. Doutora, obrigado, Isabela Castro de Castro, muito inteligente aqui, parabéns ao OAB por contar com pessoas de um bom nível, né, que sabem se conduzir as prerrogativas da associação de vocês. Parabéns. Obrigada, é um prazer estar aqui, conte sempre conosco, agradeço também a equipe, ao telespectador e muito bom aqui estar nesse bate-papo. Agradecer a equipe da TV Com, que propiciou a gente ter essas imagens, a Daiane, a Amanda, a Cris, o Reale, o Will, a Cristina, todos vocês aí que estão ajudando a gente aqui, a Gisele, que voltou de férias hoje, como bem lembrou o Clemente. Desejar a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser, e continuar com a nossa extensa programação. Muito obrigado.